Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do Fórmula Empresarial Cast. Hoje eu estou aqui com um convidado para falar sobre parte jurídica, sobre blindagem empresarial, sobre como não perder dinheiro, né? É muito importante a gente falar muito aqui sobre como ganhar dinheiro e ter lucratividade, mas o lucro também eu não posso deixar ele escorrer. Escorrer como? Com processos trabalhistas, com contratos mal elaborados, com um despreparo jurídico, que é o que nós vemos muito. Então, quero dar as boas-vindas aqui ao Morgan Lima. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, Thalaia. Uma satisfação estar aqui contigo, com a tua equipe, falando um pouquinho aí para a audiência, para os teus seguidores, sobre essa situação, sobre essa questão de proteção, porque muito se fala realmente sobre como ganhar, como vencer, a fórmula para chegar lá, mas pouco se fala sobre alguns dos percalços que estão aí pelo caminho. Um deles é, de fato, esse bicho-papão aí que é o trabalhista, né? Ações trabalhistas, processos, multas, fiscalização, essa coisa toda aí que o pessoal chega a se arrepiar só de ouvir. O empresário, ele tem que... Cara, é uma luta diária, né? Porque ele luta contra o governo, ele luta contra o cliente, ele luta contra o concorrente, ele luta contra o sócio, às vezes. E às vezes até contra ele mesmo, né? Nessa evolução que a gente tem dia a dia. Nessas lutas diárias. E nisso tudo, né? A gente tem várias vezes, várias situações onde o empresário se vê numa situação de não sabe o que fazer. Porque, veja bem, hoje questão trabalhista é uma situação que é interessante. Praticamente todos os empresários que a gente atende, eles chegam no escritório dizendo, não, da legislação a gente entende. Será que entende mesmo? Porque hoje, pensa comigo, a legislação trabalhista ela tem pelo menos 5 níveis para o empresário tomar cuidado. Começa lá na Constituição, que é a lei maior, que até aí está indo tranquilo. Depois passa para as leis federais. Só aí a metade já cai, porque a lei tem a CLT, tem lei para FGTS, para mulher, para gestante, para seguro-desemprego, para uma infinidade de coisas. Superado isso, vem as NRs. Quem tem indústria já sabe, né? Normas regulamentadoras que vão dizer o que precisa naquela atividade, um requisito extra. Superado isso, vem os sindicatos. Esses, se você não conhece lá atrás, você está na mão deles. Ontem mesmo aí a gente esteve vendo uma convenção coletiva, uma loucura total. Para você ter uma ideia, as férias, aí você pagava quase 5 salários para o empregado sair de férias. Então, se você não está preparado nessa parte aí para trás e não está bem assessorado, você está na mão desse povo todo. E o último, e não menos importante, é algo que está aí assustando o Brasil inteiro, não só no trabalhista, mas em todas as áreas, que é a insegurança jurídica. Você não sabe mais o que esperar. Antigamente você tinha uma ação, você sabia para que lado ela ia, qual era a lei, de que forma ela ia ser aplicada. E hoje já não se tem mais segurança, não se sabe mais o que vai vir. Tá de uma forma muito arbitrária, né? Exatamente. Se a pessoa achou que é aquilo, se ela quer que seja aquilo, vai ser aquilo. E como a gente tem visto a Constituição sendo rasgada muitas vezes aí, tá tudo certo, ninguém faz nada com isso. A Constituição é deixada de lado. A reforma trabalhista que veio e deu um fim aí a uma infinidade de ações sem cabimento, onde o empregado entrava processando o patrão para ganhar alguma coisa, aquela coisa do que vier a lucro. Isso tinha praticamente acabado com a reforma trabalhista. Mas, de tempos para cá, com algumas decisões aí dos tribunais superiores, muitas dessas regras de proteção foram flexibilizadas e começaram de novo a aparecer esses processos. E isso tem alimentado cada vez mais aí essa verdadeira indústria da ação trabalhista. Cara, a gente vai falar sobre essa indústria daqui a pouco. Eu quero que você se apresente um pouco aí, você Claro. Advogado, formado, onde você mora, por mais que a gente tá querendo trazer você para cá, mas fala onde ainda você tá morando, fala aí. No momento, nós estamos em Joaçaba, o meio oeste aí de Santa Catarina. Advogo lá há 15 anos. Claro, deixa eu fazer uma correção aqui, meu nome é Morgan, Morgan Lima. Sou advogado há 15 anos, mas atuo aí na área do direito há pelo menos uns 25.
Não vou falar mais para não entregar muita idade também. Mas o cabelo branco entrega, Ele cara. não me Fica deixa tranquila. mentir. Até a barba tá branca já, tá que nem a minha, já, ó. Tá... Já não tem muito o que fazer. E nós estamos aí, atuando lá no Meio Oeste já há um bom tempo, escritório aí consolidado. Legal. De 2018 para cá, eu fundei esse escritório hoje onde eu trabalho, para atender exclusivamente pessoa jurídica. Trabalhei 18 anos aí como estagiário. Bom, eu comecei como cargo máximo, né, de uma pessoa que não tem todo esse preparo, qualificação e experiência, que era office boy, né? Uhum. De office boy passei aí para a secretaria e depois fui rebaixado ao cargo de estagiário durante a faculdade toda. E aí depois me formei, passou algum tempo, me tornei sócio nominal do escritório onde eu estava, e que era um escritório generalista, fazia-se tudo. E aí, então, em 2018, resolvi dar esse passo a mais, fundar o meu próprio escritório para atender exclusivamente empresas e empresários, né? Afinal de contas, pessoa jurídica é formada por pessoa física, e pessoas físicas têm problemas de pessoas físicas. Sim. Então, focamos exclusivamente nesse público, nas áreas trabalhista, tributária, empresarial e proteção de patrimônio. Então, temos encarado aí bastante desafios nesse tempo. Pegamos aí toda essa parte de pré-reforma, reforma, pós-reforma, rasga-reforma. Cara, você falou sobre o despreparo muitas vezes e até... Eu posso dizer que o empresário, na maior parte, ele é arrogante. Por quê? Essa dele chegar e falar assim, não, eu conheço da lei. Cara, ele nem se preparou para ser empresário, ele não sabe sobre gestão, não sabe sobre liderança, não sabe sobre as coisas que a empresa precisa para funcionar, basicamente. E aí ele ter essa arrogância, né? Arrogar já saber das leis, sendo que ele não é advogado, não estudou, nunca defendeu uma causa, talvez ele já passou por 1 ou 2 processos ali, é muita pretensão dele querer saber sobre isso, né? E eu trago muito essa humildade de falar assim, cara, isso aqui não é para mim. Tanto que você é nosso advogado, você defende tudo aqui, você nos orienta, e eu não gosto muitas vezes nem de ler o contrato, porque eu falo, cara, lê aí para mim, resolve para mim. Porque se a pessoa quiser ser perita nessa área, ela vai ter que estudar, ela vai ter que se formar, ela vai ter que saber, ela vai ter que atuar, né? Não adianta nem só você estudar, você tem que atuar para ver o dia a dia. E aí você falou em 5 níveis, que, cara, eu nem conhecia assim nessa ordem. Conheço sindicato, sei que é um problema, sei que tem as NRs, mas eu nem conhecia. Então, olha a imensidão do negócio para eu arrogar, falar, eu não preciso de advogado, eu vou fazer um contrato aqui e vai dar tudo certo. E outra, em cada segmento, nicho ou classificação fiscal de KNAI, a pessoa tem que tomar um certo cuidado, né? Então, se a gente for ainda entrar a fundo ali, por exemplo, recentemente saiu ali que os MEIs, né, tiraram um monte de classificação fiscal aí que você não pode usar. Então, imagina, eu aqui, preocupado com vendas, preocupado com entrega, com produto, com marketing. Tem que voltar lá atrás do básico. Tem que ficar entendendo lá, não dá, eu preciso delegar isso. Tem um livro, esse livro tem uma passagem especial, é o livro mais antigo do mundo, o mais vendido até hoje, que em Provérbios diz assim, a arrogância precede a queda. Sinceramente, para nós, advogados, é difícil estar atualizado. Nós estamos o tempo todo estudando, lendo decisão, vendo. Eu tenho pelo menos uns 2 serviços pagos que me informam em tempo real quando tem alguma renovação de legislação, de normas infraconstitucionais, infralegais, para conseguir acompanhar essa mudança toda. Imagina agora, como você disse, o empresário que está naquela loucura de como vender mais, como baixar custo, como ampliar, contratar, recrutar, demitir. Não tem como. Não tem como. Então, isso aí sinceramente, e o pior, lembra da última camada? A penúltima camada ali no sindicato, eles colocam o que eles querem na convenção. Muitas vezes isso não está dentro da lei. Ou usam uma lei antiga, uma norma antiga que é mais favorável para o empregado. Se você não tem um amparo para ir lá brigar, para ir lá dizer, não é assim, não pode ser assim, vocês vão me quebrar se for assim. Você está na mão.
E agora, se você conseguiu passar por todas essas 4 com sucesso, você tem que saber como o tribunal está pensando no dia em que você tiver um problema. Porque hoje pode ser um entendimento, amanhã é outro. Sim. E aí? Você tem esse conhecimento? Tem uma jurisprudência, tem alguma outra causa que já foi defendida, tem alguma liminar. E acontece muitas vezes de cair um recurso no tribunal, uma Câmara pensar de um jeito, outra Câmara pensar de outro. Sim. E aí? Cara, isso é tão arbitrário que, por exemplo, eu comprei um terreno e esse terreno tinha um estudo de viabilidade de 12 pavimentos. Foi um juiz lá e determinou que em 14 quarteirões não se poderia construir prédios com mais de 2 andares, de 3 andares. E aí você leu lá o plano diretor, código de posturas do município, Tinha recebeu um alvará para construir. Exato, tinha o documento e aí falaram que eu não poderia construir. Aí eu tive que entrar contra isso, me defender e mostrar, mas olha como, tipo assim, dane-se o que você tem na mão. Eu decidi agora e agora vai ser assim. Então, as isso... leis são feitas por quem não as aplica. Porque quem aplica a lei é o quê? É quem está lá na linha de frente, é juiz, é advogado. Então, quem faz essas leis está lá no legislativo, no executivo, não está aqui embaixo. E nesse caso nem era lei, né? Ele fez ali uma liminar falando que não poderia em 14 quarteirões. Exatamente. Tipo assim, cara, decidi, eu não quero nenhum barulho de obra perto da minha casa e agora aqui ao redor ninguém vai fazer mais nenhum prédio. Pô, sacanagem. E é com que a gente tem que lidar aí todo dia. Então, o empresário hoje que achar que realmente vai crescer, vai jogar num alto nível, sem esse amparo, sem esse conhecimento, sem estar bem assessorado, e estar bem assessorado não é só ter aquele sobrinho conhecido, vizinho, amigo do futebol, não, é ter realmente ao seu lado alguém que possa lhe dar uma assessoria jurídica de qualidade, atualizada, principalmente isso, porque hoje... muitos dos erros que se cometem dentro de uma empresa são inconscientes. Claro, tem aquelas situações onde, às vezes, o empresário está começando, vai investir em jurídico, acha que aquilo é caro, que não dá, de repente vai jogar no marketing, vai contratar alguém para dar aquele gás inicial na empresa. Mas depois o tempo passa e aquele gás inicial começa a se tornar... O que era provisório se torna definitivo, o costume segue e o passivo aumenta. Aí quando vem o problema, a bomba é gigante. Então, o empresário que achar que hoje aquilo lá é regra, ou que não precisa, ou que pode se assessorar com qualquer um, vai ter problema. E aí vai cair nessas situações onde o erro é inconsciente. Por que ele acontece? Primeiro, acha que sabe, mas não sabe. Ou foi atrás aí de uma crendice popular, de um senso comum, de que a regra é essa. Mas a regra não é essa, ou deixou de ser essa 10 anos atrás. Aí vem toda a questão de assessoramento inadequado. De repente ele se assessora com alguém que é um amigo, com alguém que é um advogado que está iniciando, ou que às vezes é um criminalista que está ajudando ele em direito do trabalho, não sabe o dia a dia. E qual que é uma regra, que é uma crendice popular aí, que você pode citar, uma, duas, sei lá, ou 3, as que você lembrar aí que tiver? Eu acho que a principal de todas é a questão da advertência. Eu duvido quem nunca ouviu falar que se tomar 3 advertências está na rua. Por justa causa. Por justa causa. Eu já ouvi falar isso aí. E não é assim, né? A advertência, claro, ela é importante, é uma medida corretiva, mas é muito mais a questão do fato em si. Se você pegar o teu funcionário botando a mão no caixa, não precisa pegar 2 vezes, né? Se você tem uma atividade de risco e ele está sem IPI, uma advertência bastou, na segunda já manda para a rua. Por justa causa. Por justa causa. Entendi. Agora, de repente, você tem um empregado que ele não é lá tão cuidadoso assim com o ponto. Chega atrasado, às vezes falta. Esse empregado, eu já peguei casos com 14 advertências dessa que me deram problema, que me incomodaram. Sim. Que teve justa causa e acabou vindo a ação trabalhista depois. Isso é importante, cara. Então, olha lá, a crendice, o senso popular, ele nem sempre, ou na maior parte das vezes, ele não é verdade, né? Exatamente. E agora, essa pergunta eu acho que é legal aqui para quem tá escutando. Então, se eu pegar uma pessoa roubando e tiver filmagem isso na câmera, e dentro do meu regulamento interno, do meu contrato de trabalho, tiver lá que os ambientes são filmados
Eu posso mandar ela embora por justa causa? Na hora mesmo. Pode... Segue o teu caminho. Mesmo ela 14 anos dentro da minha empresa? É o que chama de ato de improbidade. Ah, Então, a partir do momento que ela agiu dessa forma... E existem outros vários exemplos que também autorizam isso imediatamente. Você descobrir, por exemplo, que você tem um funcionário que está pegando o cliente teu e levando para um concorrente para ganhar uma comissão do concorrente. A partir do momento que você descobriu isso e tem uma comprovação disso, é justa causa, sem negociar. Um outro fato... Fala aí, porque isso é importante, cara. É importante para quem tá ouvindo e eu peguei um mentorado essa semana agora. Ele falou, cara, peguei um funcionário meu de 14 anos roubando e a câmera filmou, ele colocando dinheiro no bolso e etc. Vou te dar a mais clássica, a mais comum. Eu devo ter atendido pelo menos, acho que uns 4 a 5 casos no último mês disso. Funcionários que apresentam atestado, dizem que estão doentes, que não podem vir trabalhar, e aí você descobre que ou tá na balada, ou tá viajando de férias, curtindo, ou tá trabalhando informalmente em alguma atividade, em algum lugar. Peguei esses 3 casos, essas 3 situações, em pelo menos 5 casos no último mês. Caramba. É justa E aí, causa. justa causa? Justa causa. Você comprova através de um vídeo, através de alguma... O que você tiver, testemunha, vídeo, foto, rede social é uma maravilha, porque aí o pessoal ainda vai pra festa. O pessoal se perde, né? Tô mal, aí tá aqui meu atestado. E tava lá, olha aqui o pessoal bebendo na foto praia. Foto de baldinho de bebida com fundo de musiquinha top do momento. Cara, legal, é bom saber. Então essa... Como é que chama? Improbidade? Improbidade. Improbidade. Aí roubo também. O que mais que dá justa causa? Assim, claro que ainda assim consultar o advogado e mostrar as provas e tudo. Mas só pra gente ter uma linha de raciocínio aí do que pode e o que não pode dar justa causa. Claro, sempre bom, claro, conversar, principalmente porque na hora em que você percebe isso, vem aquele sentimento, aquela coisa de... Pô, que sacanagem, eu tô sendo traído aqui. Sim. Então, às vezes a reação é um pouco mais explosiva do que se gostaria. E aí você, cheio da razão, mesmo tendo direito, pode extrapolar numa palavra, numa forma de colocar isso. Então é legal se assessorar. Mas todas as questões ligadas à corrupção, por assim dizer, né, que são os atos de improbidade, elas dão justa causa imediata. Situações ligadas, por exemplo, à integridade física do próprio empregado ou dos seus colegas, também dão justa causa na hora. Então, seria um caso, por exemplo, parte desde uma agressão, o pessoal saiu no soco na linha de produção, acontece muito em algumas empresas, principalmente aí empresas de massa, né? Sim. Acontece, felizmente. Ou então situações onde, de repente, esse empregado ele é um operador de máquina que não toma cuidado necessário com essa máquina e pode, de repente, essa máquina vir a dar um problema, causar um acidente que machuque outras pessoas, ou que ele próprio se machuque. Uhum. Que é o caso, imagina aí, por exemplo, uma pessoa que trabalha com rede de alta tensão e não está nem aí para a norma de segurança. Não tem como dar certo. Sim. Então, esse é um caso, por exemplo, em que você pode chegar e dizer, olha, você tem uma regra para seguir. Não vou seguir, então não precisa mais seguir também, nunca mais. Adeus. Sim. E aí, EPI em todos os níveis, por exemplo, nós temos vários clientes que são dentistas e eles fornecem o EPI, que é o óculos de segurança, eles fornecem a luva e a gente já viu outros dentistas entrando contra a clínica falando que não fornecia e aí pedindo indenização sobre isso. Se tiver uma câmera que mostra que tá lá a luva disponível e a pessoa não pegou a luva e foi atender sem ela, isso já dá uma justa causa? EPI é uma situação complicada. Por quê? Não é tão simples. Uhum. Não é simplesmente fornecer. A lei, isso também é uma coisa que se erra muito. E hoje, para você ter uma ideia, ações que tratam de insalubridade são o 4º maior motivo de processos trabalhistas no Brasil. E 99,9% delas estão relacionadas com EPIs. Ou EPI errado, ou EPI mal utilizado, ou não fornecido. Então, qual é a regra da legislação, da CLT e normas regulamentares para EPIs? Você precisa fornecer o EPI, esse EPI tem que ser o EPI certo,
Então, geralmente se faz lá aqueles laudos, né? PPRA, laudo de proteção, de prevenção de riscos. E aí lá tá escrito, tem insalubridade aqui, você precisa fornecer luva, óculos, bota, protetor auricular. E do ladinho tem lá um CA e um sequencial de números. Aquele CA ele é um código de cada equipamento desse. Então, o equipamento tem que ser exatamente aquele CA. Meu Deus, olha aí, o cara falando que acha que sabe, né? Ah, não, mas esse óculos é um óculos de segurança, mas vai saber, né? Qual que é o CA dele. Esses mais genéricos, por exemplo, óculos. Óculos é óculos, né? Sapato de proteção, aí já entra. Impermeável, não é impermeável. Protetor... mas óculos tem o que tem aquela parte mais escura, se for uma solda, se tiver... Aí já é um outro nível de proteção, porque tem um que é só óculos, tem um que é facial inteiro. Máscara. Aí pega, por exemplo, protetor auricular. Cada um tem uma quantidade de decibéis que vai proteger. Luva existem umas 20, eu acho. A última vez que eu olhei tinha várias. E assim... Só de látex deve ter pelo menos umas 5 ou 6. E cada uma é com um nível de proteção diferente. Tá, mas então, voltando à pergunta, tem que ser aquele CA certinho. Exato. A minha clínica tá ofertando isso e o dentista não tá usando. E aí vem a outra encrenca. Você tem que fiscalizar. Isso. Porque se o empregado chegar e disser, eu não usava porque não queria e nunca me disseram que eu tinha que usar. Deu na trave. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. E se tiver, né? Não. Um termo de obrigatoriedade de uso, um checklist, né? Que a gente faz aí, indica fazer. Que ele é obrigado a pegar e é obrigado a assinar, senão ele não pode trabalhar ali. Sim. E ainda assim essa pessoa assinou ali, que fica lá o checklist, mas ela não estava usando. Aí você adverte. O que a gente recomenda para evitar esse problema todo, né? Faz o laudo bem feito com uma empresa séria. Compra o EPI certo. Fornece esse EPI. Pega um recibo do que você entregou, porque se você não tiver o recibo, é a mesma coisa que não ter entregue. Dá um treinamento para usar esse negócio. Cara, o empresário é muito louco, né? O cara é muito louco, porque olha quanta coisa que a gente precisa ver. O cara que empreende no Brasil empreende em qualquer lugar do mundo. Exato. É isso que eu vejo. Nos Estados Unidos ele domina. Né? Porque a gente tem que se preocupar com um monte de coisa e até com esse tipo de pessoas mal intencionadas querendo ganhar dinheiro de forma fácil. E isso é até um dado que eu fiquei chocado, eu vou pedir para você trazer aqui, sobre a indústria do processo trabalhista. Como que é aquele dado que você trouxe da evolução de 2022 para 2024? Foi isso? Fala aí um pouco sobre isso. Eu até fui buscar números mais antigos. Eu voltei até 2020, estava estudando sobre isso. E nós tivemos de 2020 para cá praticamente uma dobra no valor, no montante de ações, nos valores envolvidos nessas ações. Por que isso? Porque 21 para cá foi quando começou a flexibilizar a lei. Então, para você ter uma ideia, em 2023, o número de processos trabalhistas, 2023, relação 22-23, dobrou no Brasil. Chegou a 5 milhões de ações, se eu não me engano. Dessas 5 milhões de ações, essa indústria movimentou cerca de 48 bilhões de reais no Brasil, sendo que 6 bilhões foram arrecadados pelo governo em INSS, imposto de renda e custas processuais. E os outros 42 foram para o bolso dos empregados que entraram com ações trabalhistas. Então imagina quanta grana a gente está falando. Isso movimenta mais do que alguns setores da nossa economia. E aí, isso até me trouxe uma clareza. Por que o governo quer tanto que isso aconteça, né? Porque a lei tem, aí se flexibiliza com a lei, aí traz brechas na lei para que o empresário acabe tendo que pagar. Porque, cara, imagina, 6 bilhões, olha o quanto ele teve de arrecadação a mais em cima de arrecadação direta, porque na indireta esses 42 bilhões foram para a economia. O pessoal que ganhou a ação trabalhista fez o quê? Trocou a TV da sala, trocou sofá, trocou e aí pagou imposto de novo. Alguns malucos resolveram empreender e provavelmente não se deram bem,
porque né, hoje 65% das empresas não passam dos 5 anos. Sim. Né? Chega a 80% não passa dos 5 anos. E aí, essa grana, esses 6 bilhões caíram no caixa e esses outros 42 caíram também diretamente em impostos. Pelo menos uns 30%, 40% caíram em impostos. Acaba em impostos. É um desafio empreender. E eu quero que você compartilhe com a gente qual que é as 2 maiores cagadas que você vê o empresário fazendo nesse mundo de empreender, arrogando, não precisar. Por quê? Porque eu estou no mundo da construção, eu estou procurando sempre agora com a visão, né, para esse mundo da construção. E uma das coisas que eu vi, a gente foi dar uma olhada em imóveis de leilão e eu estava fazendo uma porcentagem ali de imóveis, de onde vêm esses imóveis, e eu cheguei ao seguinte número que 50% dos imóveis que estão sendo leiloados entre terreno, casa, todo tipo de imóveis, vem do Tribunal Regional do Trabalho. Então quer dizer que desses vários bilhões que nós temos aí, talvez 35, 38 bilhões que nós temos, boa parte é em cima de penhorar imóveis de pessoas que abriram empresa, arrogaram não precisar de ajuda, não avaliaram essa pessoa na hora de contratar, e aí pegaram uma pessoa que talvez já tinha esse hábito, porque hoje o empresário ele nem olha para o colaborador para ver se ele já processou alguém, e aí ele pega gente que tem 2, 3, 4 processos, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, e ele coloca para trabalhar dentro da empresa e ele vai ser o próximo, e quando ele não tem esse amparo, os imóveis deles acabam sendo prejudicados. Então olha o esforço que ele faz para ganhar, para construir patrimônio, e isso vem por terra. E aí eu quero que você diga aí, quais são os 2 erros ou as cagadas mesmo que você vê os empresários fazendo. E vou só fazer um parênteses, tá? Esse pessoal que tá com os imóveis penhorados já quebrou. Porque o imóvel é o 3º item na lista. Então não tem mais dinheiro, não tem mais carro. Se tá no imóvel é porque já foi tudo. Já era. Eu diria 2 coisas assim que são as principais que levam as pessoas a perderem dinheiro, né? Primeiro, óbvio, né? A questão do não saber, do não entender essa situação, confiar demais e fazer as coisas do jeito que acha que é. Isso vai dar problema. A ignorância, então. A ignorância. Ignorar, né? Não tem como dar certo. O segundo ponto é confiar demais no outro. Achar que, ele não vai me processar. Ou por arrogância, não, ele não vai ser louco de me processar. Ou por inocência, não, eu ajudei, ele não vai me processar. Imagine que hoje, depois da digitalização dos processos, a advocacia trabalhista se tornou uma atividade escalável. Então, ficou bom ser advogado trabalhista de empregado. Por quê? Porque você monta um escritório digital na tua casa, você larga um patrocinado aí para rodar o Brasil inteiro e o que vier é lucro. Você pega uma ação aqui, uma ação ali, joga uma ação genérica que a gente apelidou lá de kit desgraça, porque aquilo pede tudo e mais um pouco, não importa se tem direito, se não tem. Tem coisa até que não é nem para atividade que ele fazia, mas está sendo pedido. E, meu amigo... Literalmente o que vier é lucro. O que vier é lucro. Sim. O empregado, se você pegar hoje aí no teu celular, qualquer um, e jogar direitos trabalhistas de quem é demitido, eu te digo que vai aparecer pelo menos uns 5 patrocinados no top lá do Google. Do Google. De advogados. Escritórios de advocacia oferecendo serviço e no final lá vai ter mais uns quantos. Basta clicar num daquele, porque você vai achar conteúdo deturpado de todo tipo, dizendo que tem direito a tudo e mais um pouco. Eu vi até um meme esses dias, até compartilhei, né? Esse lance dessa justiça ou injustiça que está sendo feita, porque a pessoa pode entrar com o que for, mentir um monte, e é o único lugar que, por mais que o juiz chegue para ela e fale, olha, se você mentir aqui, você pode ir para cadeia, mas ele olha para aquilo, ele sabe, ele olha aquilo e ele fala, cara,
Não tem como a pessoa trabalhar 21 horas, como você disse, por 5 anos, ininterruptamente, De senão... segunda a segunda. De segunda a segunda. E é o que eles pedem, né? Então, deveria realmente ter um crivo maior para segurar. Mas nesse meme, o advogado até brincava assim, né? Era um humorista, um comediante. Aí a pessoa chega e fala assim, ah, não, eu fiz 1 hora extra... uma vez em 3 meses, assim, fazia hora extra todos os dias, começava a trabalhar das 6 da manhã e até às 11 da noite. O que mais? Isso aí. E é isso que eles fazem, é o kit desgraça, porque qualquer coisinha que a pessoa fala que tenha, aí tem o outro lá, tinha lugar para comer lá, te davam um refeitório? Ah, tinha um refeitório lá. Almoçava junto com os cachorros, comia a ração dos cachorros, não sei o que, tá. Então, cara, é um negócio tão absurdo que deveria ter uma punição ou um filtro maior. Sim. Mas entendendo que 6 bilhões voltam para o Estado, né, para o governo, e mais vários outros bilhões de consumo, talvez isso comunique alguma coisa, né? Exatamente. E aí um dos erros que se comete muito é não estar amparado. Sim. Você não tem documento de nada, você não tem comprovação de nada, você não tem um contrato, você não tem um regulamento, você não tem recibo DPI, você não tem cartão ponto. E aí? Como é que você... Porque cada ação trabalhista traz uma história. Vem alguém, conta uma história triste, óbvio. Sempre muito triste. Sempre muito triste, absurdamente. E você precisa contar a tua versão da história. Só que nesse meio tempo, leva quem provar. Que essa história está mais perto da verdade. Sim. O empregado tem a obrigação de provar também. E a gente sempre trabalha no nosso escritório com a regra de que o empregado nem sempre tem razão. Por quê? Porque aí, quando a gente tem uma facilidade, isso é muito importante, esse alinhamento advogado, empresário e contador, quando você consegue fazer essa triangulação, você consegue instruir o que precisa, você consegue prever risco, você consegue documentar tudo o que acontece. Agora, quando o empresário falha com alguma dessas situações, ou ele não informa o advogado direito, ou ele se informa só com o contador, ou ele não informa nem contador nem advogado e acha que sabe tudo, vai dar errado. Sim. Então, como que você vai contar a tua história sem nada? Sem um contrato, um regulamento, um documento a mais, uma câmera, talvez. Sim. Então esse é um outro erro, uma outra grande cagada, né? Uma outra grande cagada, que é não Tenho documentar. que confessar, tenho que confessar, vou fazer cara de triste, assim, ó. Eu já fiz essa cagada. Cara, você bem sabe, né? É um desafio, né? Porque inicialmente a gente entra no mundo empresarial com um coração bom, Sim. Com um coração de, quero ajudar as pessoas, quero construir um lugar onde elas vão ter um trabalho, vão poder dar um sustento para a família, e aí ajuda o máximo possível, e aí depois vem aquela apunhalada pelas costas. Não, porque é a pior pessoa do mundo. Exatamente. E etc, etc. E depois disso, né, que a gente vai entendendo, vai se amparando cada vez mais da forma jurídica, vai eliminando as chances até da pessoa entrar e de dar algum problema. E é cultural, né? Fazem 30, 40 anos que a escola está configurada de um jeito onde o empregado é coitadinho, explorado, e o empresário é o burguês, safado, capitalista, opressor. Sim. Então é cultural já, o empregado já chega com a cultura de que vai ser explorado, de que... Aí você pediu para ele fazer uma coisa a mais, meu Deus, estão explorando. O empresário trocou de carro financiado em 48 meses, mais ou menos, está trabalhando 10 horas por dia, todo dia. Tá rico. Tá rico. E eu aqui, sem aumento. E eu que levo a empresa nas costas. Trabalhando 8 horas por dia, cheio de benefício. É um desafio. É a cultura, infelizmente. É bom saber isso, é legal, bem dito. E agora eu quero que você diga pra gente, né? Qual que é a fórmula empresarial de sucesso nessa parte do jurídico, para uma empresa realmente ter uma fórmula, eu não sei como trazer isso, mas talvez alguns contratos ou um posicionamento. Claro, tendo uma boa assessoria, tendo uma boa pessoa ali.
Mas vamos supor assim, se a gente fosse falar uma fórmula de blindar a empresa para ela ter esse sucesso empresarial. Qual que é a sua fórmula? Quando você bate o olho numa empresa, que ela chega no seu escritório, o que que você olha, o que que você analisa, o que que você orienta e fala, ó, precisa disso, disso e disso. Sei que eu também tô te colocando uma sinuca de bico, porque indústria é diferente de serviço, que é diferente de comércio, mas aí é um problema seu e você vai ter que resolver Não, obrigado, isso agora. Obrigado. Mas eu acho que, em regra geral, dá para traçar uma para todos esses segmentos. Que é o quê? É você estar bem assessorado. Não dá para saber tudo, você sabe disso, né? Melhor do que ninguém. Empresas são formadas por pessoas, não tem como um empresário ser comercial, financeiro, expedição e produção. Marketing, jurídico, contábil. Assim como não tem como um contador ser contador, jurídico, empresário, administrador, que é o que muito acontece, infelizmente. Né? Não tem como um advogado ser administrador, empresário e contador. E não tem como um empresário ser tudo. Então, se pudesse dar uma fórmula para isso, seria essa. Ampare-se de boas pessoas. Se você quer vender bem, você vai procurar um marketing bom, certo? Se você quer ter os números bons, quer estar com o teu fluxo em dia, você vai procurar um bom contador. Se você quer estar com o jurídico em dia, você vai procurar um bom advogado. E um advogado especialista na área. Não adianta você estar com um problema elétrico no teu carro e levar no borracheiro. Tem que levar no especialista. Você vai levar numa autoelétrica. Sim. Então, a fórmula para isso seria você ter alguém que possa te assessorar de forma atualizada, principalmente, é a principal questão, tanto atualizada na lei quanto nos tribunais, ou seja, tem que ser alguém que está no dia a dia, no pega ali, para saber o que está acontecendo. Sim. E que vai estar dentro da tua empresa, que vai ver como é que está, que sabe como é que é a tua produção, que sabe como você trabalha, sabe a tua realidade, porque também não adianta chegar num advogado e ele dizer, a lei é assim, 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 faça assim, 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 assim. Você vai quebrar. Simples. Então, tem o jeito certo, tem o jeito errado e tem o jeito certo de fazer errado. Infelizmente, o Brasil é assim. Então, você precisa organizar a situação e uma das questões mais o errado do jeito certo que se faz é a terceirização. Esse também é uma das causas gigantes aí de ação trabalhista que se faz errado. Quais são as maiores causas? Falando nisso, a gente não terminou ainda de falar da fórmula, mas quais são, assim, só para a gente ter uma ideia? Hoje, o principal motivo é verbas rescisórias. A hora de fazer o acerto, acontece algum erro. E geralmente esse erro está na base de cálculo. Usa lá o valor errado para calcular as verbas. Uhum. Segundo maior motivo... Tá, nesse caso aí, então, a melhor forma de fazer é ter um sistema de ponto, pedir para a pessoa fazer e tá amparado ali, tanto jurídica quanto contabilmente. Para não errar verbas rescisórias, um bom contador resolve o problema. Legal. Então a gente já sabe, aí fica a dica. Esse contador, eu felizmente não vi mais aí nos últimos tempos. Mas esse contador precisa estar atualizado, por quê? Porque está o tempo todo mudando regra aqui e ali. Então uma delas é justamente essa da base de cálculo. Que durante um tempo se utilizou maior remuneração, outros usam o salário base como referência, e hoje está usando o último salário que o empregado teve, com tudo, né? Hora extra, adicional, a última remuneração que ele recebeu. Olha aí, então é mais uma coisa que tem que estar atualizado, né? Porque, não, é o último salário. Não, é o salário que ele tem registrado em carteira. Não, é o salário... O salário base, é o salário líquido. Que ele tem, mais tudo que ele teve de horas extras ali naquele mês. Exatamente. É aquele último salário que vai ser base de cálculo. Exatamente. Então, isso tudo já acaba influenciando e vai dar problema lá. E aí, claro, deu problema em R$1, a multa por errar é o valor de uma remuneração do empregado. Então, o cara que ganha 3 mil por mês, por causa de R$1, você já deve 3 mil para ele, vai ter que se defender, vai gastar 10. Entendi. Brincando. Então, esse é o primeiro. Vamos lá, segundo. Segundo maior motivo de ações trabalhistas. Essa é braba. Hora extra. N motivos. Falta de cartão ponto. Hora extra paga fora da folha, paga por fora. Preenchimento de cartão ponto errado. Aí vem lá o famoso empresário, chega, eu tenho todos os cartões dele, chega lá com a jornada britânica, que a gente chama, que é o quê? 7 horas e 0 minutos até meio-dia em ponto,
1h30 em ponto, até as 5h30 em ponto. Nunca errou nada. Nunca errou 1 minuto na vida em 10 anos de trabalho. Já era, o cartão tá inválido. Sim. Então tem que deixar lá para encher mesmo. Um intervalo ou outro que vaza, às vezes precisa dar 1 hora de intervalo de almoço. Aí o empregado saiu 12h05, voltou 5:01. Deu 10 minutos, deu 50 minutos, tem hora extra ali para pagar. Coisas desse tipo são hoje o segundo maior motivo, justamente por isso. A complexidade é tanta que detalhe... Então, errar nas verbas rescisórias pode gerar, e aí as verbas rescisórias já entra a parte das horas extras, mas aí o segundo é horas extras. Horas extras em si, que aí é não pagar si, certo as horas extras, porque vai ter algum desses motivos aí todos, tá, que vai fazer com que o empregado tenha mais direito ou menos, ou então aquela hora extra por fora, que é o empregado muito malandro. Eu trabalhava 150 horas extras por mês, era praticamente um escravo naquela empresa e nunca me pagaram R$1 sequer, mas ele recebia certinho. Tudo certinho. Como é que você vai provar? Você não tem recibo, não tá na folha. Se você mostrar o recibo, não, tá aqui, eu paguei, ok, você não vai mais pagar, mas agora você vai responder a um processo por pagar fora da folha. E vai pagar INSS, imposto de renda, tudo retroativo. Então é outro problema. Olha aí, segundo problema. E o pessoal falando que dá conta de fazer sozinho. Vamos lá, terceiro. Terceiro problema, reconhecimento de vínculo empregatício. Pessoal que não é empregado, não está anotado na carteira, entra com ação dizendo que era empregado e exigindo esse reconhecimento. Contrata como PJ, cria regras ali que caracteriza vínculo empregatício. PJ mal feito. PJ não mal tem outra feito. palavra, é PJ Sim. mal feito. É o PJizado, que é o empregado que virou PJ e não deu certo, foi feito errado. Ou então o diarista que vira permanente. Tava ali para ser diarista, para fazer um biquinho aqui, um ali, acabou trabalhando todo dia. E aí criou o vínculo empregatício. Terceiro, tem mais um? Esse é o terceiro. Quarto. Esse é o terceiro. E o quarto é a insalubridade que a gente conversou. Ah, tá. O quarto é esse aqui. E daí pra frente vem já... não, mas aí é uma quantidade menores, né? Mas exatamente. Aqui vai ter mais de 1000 tipos, mas esses são os 4 que o empresário tem que se preocupar e se blindar mais para não ter esse grande desafio. Voltando sobre a fórmula empresarial de sucesso, você falou de uma pessoa sendo bem assessorada. Legal. Só que eu quero algo mais palpável. Porque isso aí já é uma regra. Então, cara, eu vou fazer parte de gestão, eu tenho que ter um mentor ali. Vou fazer jurídico, eu preciso de um advogado. Vou fazer a parte contábil, eu preciso de um contador. Mas nesse formato assim, de olhar para dentro de uma empresa, ou a gente pode falar... quais são os pontos chaves que você recomenda como uma forma? Cara, faz isso, isso. Por exemplo, eu traria aqui, tira o contrato de trabalho padrão, coloca um contrato de trabalho top, que nem o que a gente fez aqui, com várias cláusulas, regra do jogo, o regulamento interno também, que a gente não tinha, e outras coisas que a gente tem aqui. Mas eu quero saber a sua, como... advogado. Pacote de proteção padrão para todo mundo. Boa, é isso aí. É o pacote, só que aqui a gente não fala o pacote de proteção, a gente fala a fórmula de proteção. A fórmula empresarial para não perder lucro líquido, porque é lucro líquido que você perde. Lucro líquido, exatamente. Como não perder dinheiro na Justiça do Trabalho. Primeiro ponto, regulamento interno. Você tem que ter a regra do jogo. Assim como tem o sindicato tem a sua, a lei tem a sua, você precisa ter a regra dentro da tua empresa. Senão o teu empregado vai estar lá com o celular na mão, você não tem nada que diga que ele não pode. Certo? Segundo ponto, um contrato claro, específico para a tua empresa, nada genérico, nada que venha da internet ou que seja feito para todo mundo, que diga exatamente aqui aquele empregado está lá, o motivo dele está lá, o que ele tem que fazer, o que ele pode esperar de você, o que você pode esperar dele, o que ele não pode fazer. E aqui vem outras situações que a gente sempre... traz como importantes, que, por exemplo, questões de confidencialidade, questões de convivência, não se tem. Tem algumas empresas aí maiores que têm estacionamento, por exemplo. Acontece muita ocorrência em estacionamento, bate num carro. Isso tem que estar em contrato, em regulamento muito bem estabelecido para você poder cobrar depois. É aquela coisa, você tem a regra aqui escrita, aí o dia que você chega na tua empresa, tá todo mundo trabalhando bonitinho, fazendo o que você espera que eles façam, sem você ter que dizer, faça isso, faça aquilo. Porque a regra tá lá.
Sim. E se não seguir a regra, advertência, começou a acumular advertência, até logo. Tchau. Legal. Terceiro ponto, documentar tudo. Ah, preciso tirar uma folga, tá ok, documenta aqui. Ah, tô com atestado, traz por escrito. Ah, preciso, traz aqui. E o quarto ponto que eu colocaria assim como regra assim para, sabe, talvez tenha algumas que não faz sentido, mas 90% das empresas. Eu gosto muito do banco de horas. Por quê? Porque a hora extra, às vezes, você tem momentos em que você precisa de mais horas, tem momentos que você precisa de menos. Você precisa de mais, empresas que precisam de mais, acabam pagando por fora para se tornar isso mais barato. E aí, em contrapartida, tem momentos de baixa que está lá o trabalhador meio ocioso. Então, se você tem um banco de horas, você compensa uma na outra, você não precisa fazer errado, pagar por fora, né? Porque aí aquela hora você vai jogar num banco, depois você vai compensar. E tudo isso documentado. O ponto tem que estar documentado. Ah, mas eu tenho 5 funcionários, a lei me exige que eu tenha lá só a partir de 20. Também é outra crença que vale a pena a gente falar. Sim. Não é a partir de 20 funcionários. Você, a partir de 20, você precisa ter um sistema eletrônico de controle homologado no Ministério do Trabalho. Mas fazer o controle do ponto dos seus empregados é tua obrigação mesmo que você tenha só um. Não precisa necessariamente você ter aquele relógio que ele vai lá e bate. Mas você tem que ter um controle, nem que seja um caderninho que ele vai lá e anote. Porque se vier um pedido de hora extra, você é que vai ter que comprovar que horário ele trabalhava. Sim. E essa é uma situação que não está na lei, mas está na jurisprudência, que o tribunal cobra. E entra nesse lance, né? Se já é um dos 2 primeiros motivos ali, cara, pra que eu vou esperar pra dar problema, né? E eu fui uma pessoa que já confiei muito nas pessoas assim, não, imagina, pode deixar essa pessoa ir lá e ficar tranquila, ela trabalhou aqui final de semana, a gente dá 2 dias de folga ali, mas depois, e de repente, imagina... no final do mês aparece o funcionário com um caderninho, ó. Tenho aqui R$1 milhão em horas extras aqui pra você. Às vezes, por causa de R$200, eles se emburram, saem dali e entram com uma ação trabalhista. E aí Sim. pega um advogado desse, né? Desse tipo. Que conta desgraça do kit de tudo. Desgraça, e aí eu fazia 21 horas por dia, 7 dias por semana. E eu brinco, mas isso é uma ação que realmente a gente pegou lá. 21 horas por dia, 5 anos, 7 dias por semana. Qual que foi a causa mais absurda ou mais difícil que você já defendeu ou que você mais, sei lá, comemorou, assim, uma que você leva, assim, com você? Teve várias aí, mas eu acho assim, os melhores resultados que a gente teve foi um caso aí até recente, onde a gente pegou uma ação indenizatória de acidente do trabalho, um valor aí de ação de 550 mil, e com laudo já dando o empregado como inválido, tinha tudo para dar muito errado, e conseguimos comprovar que foi o próprio empregado quem causou o acidente agindo de forma insegura. Questão de segurança do trabalho. Não seguiu a medida, e aí o tribunal reconheceu isso e essa ação veio a 0. Caraca, e uma das meio milhão para 0. Meio milhão para 0. E outra causa bastante interessante, essa é um pouco mais antiga, foi uma causa onde no Rio Grande do Sul a justiça reconheceu um vínculo empregatício entre um representante comercial e uma empresa. Então, como a gente fala, né, não tem mais regra quando o judiciário quer. A gente tem uma questão de prescrição em 5 anos. Esse juiz não deu essa prescrição em 5 anos. Então, deu verba de 30 anos. Essa ação saiu com uma sentença de primeiro grau, uma condenação de 9 milhões para a empresa. Cara, mas isso é... pesadíssimo. Se tá na lei que é no máximo nos últimos 5 anos, como é que ele fala que 30 anos, cara? Exatamente. E aí fomos para a audiência, depois uma audiência já em grau de recurso, que é raríssimo. Tive 2 até hoje, em 15 anos, que foi uma nesse caso e outra nesse outro caso indenizatório também. Chegamos para a audiência pensando em fazer um acordo de 1 milhão para tentar reduzir o estrago. Porque o nosso cálculo aí, a gente sabia que essa prescrição, em algum momento, alguém ia ter que reconhecer isso, porque está na Constituição. Sim. Mas ainda assim daria uns 3. E aí, aquela coisa, né? Que a gente falou sobre a arrogância e queda. A parte contrária queria 5.
fomos para a decisão e o tribunal reverteu 100%. Disse que, de fato, ele era representante comercial e de 9 milhões veio a zero. Nossa! E ele tava com 1 milhão na mão. Vocês chegaram a propor 1 milhão? Sim, como nesse caso também dos 500 mil. A gente chegou a propor 50, disposto aí a 100. E eles pediram 300. E também... Foram a zero. A zero. Olha como... São casos, assim, bem emblemáticos. Que você bate no peito e fala, esse eu levo comigo. Bate no peito e levanta as mãos, porque esses, olha, sinceramente... É só por obra divina mesmo. E são casos que, assim, reafirmam a nossa crença que, por mais que a gente veja na mídia aí que a justiça está, né, complicada, ainda tem muita gente boa dentro dos tribunais, dentro das varas do trabalho, dos fóruns. Ainda tem muito juiz sensato, muito juiz inteligente dando sentença. E é legal, quando a gente encontra pessoas assim, é muito bom. Sim, a gente mesmo teve um juiz muito sensato com a gente, que teve aquela defesa ali, mas o juiz hoje é aquilo, né, cara? Se ele entra de uma forma imparcial mesmo, ele vê aonde tá. O juiz não é bobo, ele vê as testemunhas mentindo, ele entende muito bem, né? Eles têm prática. O juiz hoje também, até tem uma juíza que até um dia ela comentou numa audiência, achei interessante. O empregado vem em mente, o empresário vem em mente. Então, eu vou ver quem tem prova. E aí volta na importância do documento. Sim. Quem tem mais documento, quem tem aquilo mais organizado, vai ganhar, vai contar a melhor história. Sim. Vai provar, né? Exatamente. A história e não só a mentira ali. Exatamente. E aí, se o empresário sabendo de tudo isso, ainda insiste em fazer a coisa do seu jeito... Aí é o momento que vai dar errado, né? É doido, não pode. E uma coisa que eu achei legal, que você até comentou no nosso Master no Legacy, foi sobre se deu algum problema, em algum momento ele errou, né? Exatamente. Se chegou esse momento de dar algum problema, que ele errou. Por exemplo, hoje... Ninguém perde nada na Justiça do Trabalho se não errou em algum momento. Isso eu achei muito, muito legal trazer... até como uma responsabilidade extrema para o meu lado. Hoje, por exemplo, depois de todos esses processos, analisar, acompanhar, ver vários mentorados passando por isso, hoje o nosso ambiente ele é 100% filmado. Eu tenho no nosso contrato o direito de ver o computador da pessoa, caso seja necessário. Então, a gente vai colocando e vai amarrando o máximo possível para que não faça nada errado. E a pessoa fala assim, cara, ele tem tanta prova que se eu entrar com alguma coisa, ele vai esfregar na minha cara, na cara do juiz, e eu vou passar vergonha lá. Então, a gente faz o máximo possível para evitar qualquer tipo. Tem que ser. Nós tivemos um caso aí há pouco tempo onde tinha um gerente comercial com um salário de 12 mil reais que usava o carro da empresa, um carro de alto nível, para fazer Uber. E processou a empresa. Olha isso. Então, imagina, se você não tem um controle de quilometragem, e lá tinha, pior era isso. E aí, só que ele é quem fazia. Se você não tem isso documentado, nós já pegamos casos onde advogados de pessoas que estavam processando estavam conversando com empregados dentro da empresa para levantar provas. Nós pegamos casos onde veio, dentro do processo, fotos do empregado se colocando em situações insalubres, se colocando em situações de risco diversas do que era realmente para produzir prova. E aí, se você não tem uma câmera lá, a pessoa está livre para fazer o que quiser. Sim. Agora, se você tem aquela câmera lá, mas não tem um regulamento que autorize ela e um contrato que diga que ela está lá, aí já também... Aí tem casos, por exemplo, um outro caso clássico. Saiu o carro da empresa e tomou uma multa. Se você não tem um contrato dizendo que aquela multa pode ser descontada, você vai lá e desconta, você pode ser condenado a devolver em dobro. Porque todo desconto de salário tem que ser autorizado. Outra coisa que... que é o lance da quebra de caixa, né? Exato, então você tem ali, dependendo do lugar. Cara, e quem quiser te achar aí nas redes sociais, onde é que o pessoal te encontra? Fala aí. Nosso Instagram, sempre à disposição, é @MorganLimaAdvogado. Ou então, entra em contato aqui. Tá lá, e se for mentorado, tá lá, entra em contato com ele. Se não for ainda, também tá perdendo uma boa oportunidade, porque, sinceramente, a gente teve aí no Legacy esse final de semana, esse começo de semana, aliás, eu até comentei, né? A gente veio para passar um pouquinho de conhecimento
e voltou aprendendo muito mais, né? Sim. Então, o nível de entrega ali é realmente fantástico. Imagina, em 2 dias que a gente teve aí, né? O pessoal saiu com direito do trabalho preventivo, saiu aprendendo a investir em imóveis, e-commerce, CRM, inteligência artificial. É uma série de coisas, é uma expansão de mente mesmo, né? Exatamente. Que é o que eu acredito que faz a pessoa crescer e ter novas possibilidades. Cara, quero agradecer o bate-papo aqui. Muito obrigado pela sua presença aí. E a gente geralmente termina assim. Muito obrigado e até o próximo Fórmula Empresarial Cast. Valeu!